Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Papo Cop. Eu sou Leonardo César, sou jornalista da Mundo Cop. Eu tô aqui hoje com a Fernanda Ricardi, também jornalista aqui da Mundo Cop, e a gente recebe a Elaine Araújo. Hoje ela é a nossa convidada, a gente vai falar um pouco sobre o protagonismo jovem no cooperativismo brasileiro, e ela vai trazer um pouco da experiência dela. Então, Elaine, seja bem-vinda, a gente já agradece agora você ter aceitado o nosso convite, e a gente queria que você falasse um pouco sobre você. Olá, tudo bem? Olá, Leonardo, olá, Fernanda, muito prazer. Eu agradeço o convite por estar aqui. Bom, contar um pouquinho do meu começo com o cooperativismo, onde eu comecei, eu acho que eu tenho que contar um pouco da minha cooperativa também, porque tudo ali começou em 2011, quando teve uma grande enchente aqui em Teresópolis e a maioria dos produtores perderam tudo. E aí, com aquela comoção, né, da comunidade, a comunidade se juntando, eu acabei participando de todos os encontros quando a gente decidiu criar uma cooperativa, ali sem muito saber o que estava fazendo. Eu lembro que eu tinha de 17 para 18 anos, era bem novinha, e eu já comecei na gestão da cooperativa. E aí, os anos foram passando, a gente foi cada vez entendendo melhor o que a gente estava fazendo, se especializando, contando bastante com a parceria do sistema CBC Scope. E ao longo dessa trajetória, hoje eu estou como diretora executiva da Coop Vieira, que é a cooperativa da qual faço parte, que é da agricultura familiar. Eu comecei a frequentar o comitê de jovens do Sistema OCB Nacional. Com isso, estava ali para criar um comitê de jovens do estado do Rio de Janeiro, onde eu sou coordenadora hoje, e com esse crescimento, né, esse acompanhamento de gestão e todo esse processo que eu fui passando e compartilhando com outros gestores, hoje eu também faço parte da coordenação do Comitê Nacional de Jovens. Ah, ótimo. Então a gente vê que você tem uma ligação já bem próxima com o movimento, né? E a gente, assim, você chegou na gente porque você teve uma experiência bem legal recentemente na França, né? Através do seu MBA. Então eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Como foi essa experiência? Como você chegou até esse ponto? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, acredito muito que essa experiência, assim, totalmente chegou no momento que eu nem esperava a oportunidade, mas eu acho que chegou no momento certo, sabe? Foi um convite que eu recebi para participar de uma votação popular, para participar desse mestrado em Food and Agribusiness Management na França. Eu ainda estou fazendo, ainda não terminou. Eu já voltei para o Brasil, só que parte desse mestrado é com agronegócio, para a gente ver, visualizar e aprender com os professores franceses. E a outra parte vem aqui para o Brasil, para até a gente começar a mudar um pouco a cabeça, principalmente que eu percebi ali na Europa, de como é enxergado o agronegócio brasileiro. Eu via muito dizer assim, um certo desprezo. Ah, não quero do Brasil porque tem muito desmatamento, não quero do Brasil porque é muita emissão de carbono, eu não quero essas soluções. E agora eu percebo que, primeiro que eu acho que é uma sacada muito boa do professor Tejon, que eu achei que no início que não seria tão interessante assim, que é você ter um aluno brasileiro estudando com os alunos internacionais. Você passa a ser colega, então quando alguém está ali falando, para eles é só uma propaganda. Quando eu conto a experiência que eu tenho, eu falo, eu vivo isso, só que numa escala muito menor, porque eu sou de uma cooperativa muito menor. Mas isso acontece, essa transformação, essa tentativa de sustentabilidade, ela não vai acontecer do dia para a noite, a partir de amanhã ninguém mais usa pesticidas. Isso não vai acontecer. Mas a gente vai procurando melhores práticas, melhores ideias de como fazer, melhorar tanto a economia quanto a sustentabilidade. Não, ótimo, vou até aproveitar o gancho disso que você falou, que trouxe essa relação do agro com a sustentabilidade, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito essa visão e a gente levanta muito essa bandeira do agro brasileiro como protagonista nesse cultivo sustentável, nessa outra forma de produzir. Mas a gente tem que fazer esse trabalho de levar isso e essa bandeira também para fora. Como você acha que as cooperativas podem ajudar nesse processo? A tornar e manter o Brasil como protagonista do agro sustentável. Eu acho que as cooperativas hoje, elas têm que fazer um dever de casa, que eu vejo tanto o sistema OCB, eles falando, cara, a gente precisa medir para a gente poder dar as nossas métricas para o mundo.
E eu acho que cabe às cooperativas, que a gente acaba tendo muito mais contato com quem está ali na base, com os cooperados, com os produtores, a gente chega muito mais fácil, as cooperativas também fazerem esse trabalho. Que é o que eu falo, a minha cooperativa ela não tem indicador ESG, só que eu sei que a gente faz um monte de prática sustentável. Assim como a minha cooperativa, existem várias outras que acabam passando pela mesma coisa, que a gente acha, isso aí ninguém se importa, não sei o quê, a gente só faz, né, coisas que a gente faz naturalmente. Para garantir os nossos recursos, porque a água não vai estar aí para sempre, a gente preserva ali as nascentes, preserva topo de morro, porque gera uma economia na própria produção. Então, são coisas tão dia a dia que a gente nem acha que faz diferença. Nessa sua experiência que você teve, principalmente agora na França, você identifica alguns desafios que podem ser vistos como um desafio global, que cooperativas tanto daqui quanto de lá, como também de outros países, estão enfrentando e como elas podem caminhar em relação a esses desafios? Comunicar de uma forma que o mundo está consumindo. Hoje os conteúdos eles estão indo muito para a internet, mas não adianta ir para a internet de uma forma engessada, que não é o conteúdo que eu vou consumir no meu dia a dia, ali enquanto eu estou fazendo coisas que eu paro e vou rolar meu TikTok, o Instagram, o Reels. Esse é o conteúdo que acaba que todo mundo consome rápido. Que eu lembro que a primeira vez que alguém me falou que o TikTok era uma plataforma de educação, eu falei, meu Deus. Mas agora eu entendo que realmente tem que ser coisas bem pequenininhas e estarem ali no TikTok, que é para as pessoas, então eu vou buscar sobre esse assunto. Mas você primeiro tem que saber que ele existe. Então eu acho que esse é um grande marco para as cooperativas de forma global. Eu acho que você tem que falar com os jovens que estão lá dentro. Você tem que ter uma conversa, um diálogo, e esse jovem também tem que se sentir mais confortável. Porque não adianta falar, eu vou perguntar pro meu funcionário aqui o que ele tá achando, o que tem de errado. E vai lá, tipo, o chefão falar com ele. Gente, ele nunca vai falar nada. A pessoa não quer ser demitida. É que você contou bastante da sua trajetória, né, e sua ligação com o cooperativismo desde o começo. Assim, agora, como uma líder cooperativista, como você enxerga a importância desse papel tanto no cooperativismo, mas também na sua vida? Qual foi o impacto na sua vida de ser uma liderança aí no cooperativismo desde sempre e construir uma trajetória em relação a isso? Eu acho que foi uma coisa que foi, para mim, foi natural, foi acontecendo. Mas, por outro lado, tem esse fato que eu acho que é um viés muito do cooperativismo, que é o você de fato se importar com as pessoas. Eu sempre busquei as melhores soluções porque eu me importo com todas as pessoas que estão ali. Que o sucesso da cooperativa, às vezes, ele não está só em números, ele está no social, ele está no sucesso das pessoas que fazem parte dessa cooperativa. Que é o que eu falo, se a minha cooperativa hoje ela fechar no 0 a 0, mas todo mundo cresceu economicamente, para mim isso é um sucesso. E eu não tenho como medir, assim, mostrar para o mundo esse sucesso. E isso para mim faz parte, e eu acho que assim, ao longo da trajetória com o cooperativismo e vendo outros casos de sucesso, eu acho que conversando, entendendo cada vez melhor e que às vezes não é você ter um chefe que diz o que quer e pronto, acabou. Que você tem como ter voz de uma certa forma. É claro que existe todo um processo, né? Para você ter ali voz e saber o que você está falando e para onde isso pode ser conduzido. Eu acho que para mim fez muita diferença. Sim, e essa construção você vai fazendo ao longo do tempo, né? Você trouxe aqui desde o começo toda essa sua relação, desde o início em Teresópolis até essa sua experiência recente e tudo mais. Então, essa troca de informações também faz com que o movimento cresça em vários níveis. Não só você olhando para essas cooperativas pequenas, mas também as maiores. Então, esse diálogo maior, ele acaba intensificando o movimento todo. E são essas pequenas experiências que elas fazem com que as cooperativas vão avançando. Então, assim, caminhando já para o final aqui do nosso bate-papo, considerando essa grande experiência que você teve recentemente, que você está passando por ela, que lições você tira dela, não só para a sua vida, como você já falou um pouco, mas também para a cooperativa, para o cooperativismo brasileiro? Que lições que a gente pode trazer para alavancar o negócio das cooperativas e fazer com que elas tenham um impacto maior, principalmente nesse ano que elas estão ainda mais em evidência, com o Ano Internacional das Cooperativas? Então, que lições você traz e quais lições da sua trajetória você deixa aqui para as cooperativas que estão assistindo a gente? Bom, eu acho que a primeira lição é usar a diversidade como uma estratégia. Quando a gente fala em diversidade, não é cumprir cota,
é entender o seu público-alvo, como negócio. Quando eu dou papel de liderança, quando eu trago pessoas mais diversas para um grupo, eu começo a pensar no todo. Eu começo a ter ideias e não passam, por exemplo, não vai passar uma propaganda que seja ofensiva para um grupo. Eu começo a achar soluções para coisas mais específicas, porque quando eu coloco, por exemplo, eu coloco mulheres na gestão, elas vão pensar nos problemas que elas têm, que às vezes um homem não vive isso. Então a gente acha outras soluções e a gente consegue crescer o negócio. Então eu acho isso muito importante. Como segunda lição é sim investir no marketing e na comunicação. Isso eu acho que é essencial para as cooperativas, porque eu vejo que muita cooperativa falha nisso, porque como você tem esse contato muito próximo com o seu cooperado, você, tá ali, eles sabem, mas você esquece de comunicar para o mundo o que você está fazendo. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, eu falo, não, mas eu faço isso, 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 isso. Mas ninguém sabe, ninguém está vendo. E quando você está no dia a dia, você acredita. Eu acho que foram 2 grandes lições, porque eu tive muita aula sobre marketing, sobre estratégias. Posso ter aprendido um dia? Sim. Não usava no meu dia a dia, eu já tinha esquecido, porque eu fui, soterrada ali com as decisões do dia a dia. Eu acho que é principalmente isso, é comunicação e pensar na diversidade como inclusão e estratégia de negócio. Ótimo. E a sua experiência, acho que ela se complementa de muitas pessoas que aos poucos vão construindo o movimento, fazendo com que ele entenda essas mudanças, não só de mercado, que vão impactar nos negócios, mas das pessoas que fazem parte da cooperativa. A gente bate na tecla de cooperativas são formadas por pessoas, isso também significa formada da identidade dessas pessoas. Essa conversa aqui foi o início desse novo capítulo, mais um capítulo de algo que está sendo construído há muito tempo, com novos personagens que chegam e contam a sua história, e você faz parte disso. Então, Elaine, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação, agradecer a Fernanda aqui com a gente também, e muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história. A gente espera também aqui trazer novas histórias também em breve, então só queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de fazer parte aqui dessa história, poder contar um pouquinho da minha experiência, poder falar do Comitê de Jovens, dessa geração C que a gente está construindo, para ter um futuro melhor para o cooperativismo, para desenvolver as cooperativas que a gente muito acredita. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Papo Cop e até a próxima.